Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Paulo Silva e este é meu canal de História e Literatura. Tá, gente? Hoje eu não podia deixar passar, né? Como data importante, né? O 7 de setembro, que foi essa semana, tá? Então, assim, gente, sobre o 7 de setembro, né? Eu poderia utilizar uma centena de livros, né? Que mencionam o 7 de setembro. Por exemplo, Escravidão, volume 3 do Laurentino Gomes, né? Que pega justamente o período da escravidão, da independência do Brasil até a Lei Áurea, né? Que é o período justamente que a gente está falando aqui. Então, de cara, tá, gente? A gente vai falar que sobre o 7 de setembro tem a sua importância histórica, né? Foi a independência oficial do Brasil com relação a Portugal, né? 7 de setembro de 1822, o tal do Grito de Ipiranga, né? Tudo isso tem um valor histórico, não há o que se discutir, tá? O que a gente discute hoje em dia, né, é a tal da o tal do heroísmo, né? O tal do heroísmo na figura do Dom Pedro I, né? Enfim, ele era um príncipe português, né? Ele se afeiçoou ao Brasil, isso é fato, chegou aqui no Brasil com 7 anos de idade. Tudo isso a gente sabe, né? Os aspectos da vida pessoal dele são muito bem descritos, né? Inclusive no livro do Laurentino, né? Que eu tenho aqui toda a coleção dele, né? Já mostrei para vocês em outra ocasião, tá? Enfim, uma figura controversa, né? Enfim, tudo isso nós sabemos, tá? Se você quiser, depois dá uma olhada lá no vídeo que eu falei a respeito dos livros, né? Do meu acervo de livros. Então, gente. Então, sobre 7 de setembro, né? Vou colocar duas ideias aí, né? É fato de que Dom Pedro I foi influenciado pela esposa dele, a princesa Leopoldina, né? Princesa austríaca, super culta, né? Enfim. Tinha ideias avançadas para a época, né? Ela estava na Europa, na Áustria, né? Enfim. E do José Bonifácio, que era um gênio, né? Isso aí a gente já sabe. Inclusive teve algumas reportagens do jornal A Tribuna, né? Eu sei que eu estou devendo essa parte de ir lá nos locais, né? Eu preciso fazer isso. Eu tenho certeza que eu tenho que fazer isso algum dia, né? Falar e mostrar, né? Realmente os pontos históricos onde o Dom Pedro provavelmente passou, né, o Largo do Sapo aqui em Cubatão, né, lá no centro de Santos, centro histórico, né, enfim, isso é importante. E a entrada lá do Caminho do Mar, que não existia na época, né, obviamente ainda era trilha, né, para a gente mostrar, pelo menos, a direção da Calçada do Lorena, que foi por onde o Dom Pedro I passou, né, na época ainda o príncipe, né, antes de ser coroado, o príncipe Dom Pedro, tá bom? Então isso eu sei que eu tô devendo para vocês. Mas o que eu vou falar a respeito disso, gente? Que naquele dia realmente ele veio, né, do Rio de Janeiro, né, para cá, era a capital do Brasil, Rio de Janeiro. E no caminho que ele foi fazendo para cá, né, eu até falei disso nas aulas lá no José da Costa, né, ele foi reunindo adeptos da causa dele, né? Ele saiu de lá com aproximadamente 7 pessoas, chegou aqui com mais 70, né? Na comitiva dele, em São Paulo, isso falando, né? Na capital. E aí ele desceu aqui para a Baixada, né? Para a cidade de Santos, na casa do José Bonifácio. Enfim, e o que se fala, né? Nesses aspectos pitorescos é que ele acabou comendo alguma coisa que fez mal para ele, né? Comeu demais, bebeu demais, alguma coisa estava estragada, sei lá. E quando ele chegou aqui, né? Lembrando que não havia caminhos por terra, né? Era tremendo do mangue, né? A região aqui. Não tinha nada decente, né? A estrada que a gente fala hoje, que é a 9 de Abril, a Avenida Tancredo Neves, né? Que depois emenda no Caminho do Mar, não existia, né? Que é a estrada da maioridade, só foi construída por volta de 1840, né? A gente está falando de 1822, né? Portanto, ainda 18 anos antes, né? Do que a gente está falando aqui. Então, ele veio, né? Provavelmente de barco, né? De barco, seguindo o curso do mar, né? Provavelmente embarcou ali na altura do Valongo, na época era praia ainda, né? Rua da Praia e tal, aquela região, enfim. E aí ele veio pro barco, cruzando os rios que tem aqui na região de Cubatão, muita gente não conhece, nem eu fui ainda nos rios, né? Bater uma foto lá, né? Mas enfim. E aí ele conseguiu chegar até onde é hoje o Largo do Sapo, onde tem o Teatro do Caos, né? O cara Lorimar lá do Teatro do Caos cita, né? E sempre faz aquela peça de teatro, né? Os Caminhos da Independência há muitos e muitos anos, eu indico para vocês, né? Vocês vão lá assistir a peça dele, né? Inclusive ele trazia há uns anos atrás atores globais, né? Enfim, tá? Essa história aí da dor de barriga que é um aspecto bem pitoresco. Quando ele chegou em Cubatão, né? Tem história que se conta que ele teve
recebeu um chazinho, né? Chazinho de folha de goiabeira, né? Que é uma receita centenária, né? Dos indígenas. E ele deu uma melhorada, subiu a serra, tá? E quando ele chegou lá em cima, né? Lembrando o Lombo de Mula, né? Aquele quadro lá do Pedro Américo bem famoso, né? Que mostra lá a independência ou morte, né? Um quadro realmente muito bonito, né? Ele não corresponde com a realidade, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, o famoso quadro, né? Que é do Pedro Américo, né? Que é uma alegoria. Esse livro que eu estou utilizando aqui, tá, gente? É um livro didático do Gilberto Cotrim, tá? Tá bom? Que já saiu do período dele, né? Infelizmente, hoje em dia, o material do Estado. Já falei sobre isso, né? Ele agora é apostilado e não se estuda propriamente história, né? Não se estuda as várias disciplinas misturadas. Mas enfim, gente, então esse quadro que eu acabei de mostrar, né? Ele é gigantesco, fica lá no Museu do Ipiranga, conhecido também como Museu Paulista. Recomendo que vocês visitem o Museu Paulista, né? É um lugar maravilhoso, não tem só o quadro do Pedro Américo, né? É um belo de um passeio para você ficar o dia inteiro lá, né? Pra quem gosta de história, obviamente. Sempre falo isso, tá, gente? Se você não gosta, não vale, né? Para não incomodar quem tá lá querendo estudar, querendo aprender, querendo conhecer, né? Vá a outro lugar, se caso você não se interesse pelo tema, tá? Museus são guardiões da nossa cultura material e imaterial, né? De tudo aquilo que a gente tem aqui no nosso país, tá? Tá bom? E tem essa discussão hoje em dia, né? Inclusive na apostila do Estado, sobre a devolução de bens, né? De culturas que inclusive é nossa, né? O nosso manto Tupinambá que estava lá na Dinamarca, né? Enfim, tá? Mas é uma outra discussão para um outro vídeo. Então, gente, então sobre Dom Pedro I, essa ideia do quadro do Pedro Américo, né? Mostrado agora há pouco, né? Então, que é uma fantasia do Pedro Américo. Não estava com roupa de gala, né? Estava montado numa mulinha, né? Roupa comum, não estava legal, como eu falei no dia. Então não tem essa elegância, não tem essa pompa, né? Enfim, isso aqui foi da imaginação do Pedro Américo alguns anos depois, né? É um belo quadro, não há se discutir essa parte aí, mas não é a realidade, tá bom? E aí se discute se ele realmente disse independência ou morte, se ele realmente levantou alguma espada, se ele realmente de repente jogou algum chapéu, se tem aquela frase lá dos laços, né? De jogar no chão, enfim, como um movimento de rebeldia. Então isso fica no campo das crônicas, né? Dos depoimentos das pessoas da época. A gente nunca vai ter certeza absoluta se isso é plenamente verdade. O fato é que ocorreu, né? Realmente a independência, né? Eles voltaram para o Rio de Janeiro, a comitiva do Dom Pedro. Voltaram para o Rio, e lá no Rio ele foi aclamado pela população, né, na casa aí como o primeiro, ainda não era imperador, né, mas seria, né, viva Dom Pedro, viva, esse tipo de coisa, tá, viva o príncipe regente, né, esse tipo de coisa. E aí quando foi em 1º de dezembro daquele ano, aí sim ele foi coroado, né, como o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, e aí começa, né, realmente o governo dele e todos os problemas que vieram depois, tá? Tá bom? Enfim, houve as guerras de independência, né? Ele teve de contratar mercenários, né? O Pedro Labati, né? E o Lord Cochrane, tá, gente? Esses dois caras aí. E um para ficar como almirante, né? O Cochrane. E o Pedro Labati, o seu general, acabou não dando muito certo ali no meio do caminho, né? O Pedro Labati caiu fora depois, tá? Enfim, tem outros episódios aí nas guerras de independência, né? As heroínas, né? A Joana Angélica, né? E tem a moça lá que se vestiu de militar, que agora fugiu o nome dela, né? Enfim, Maria Quitéria, né? Então, gente, esse pessoal aí, tá, gente? Essas pessoas são os anônimos da história, né? Que a gente muitas vezes citava o heroísmo do Dom Pedro I e esquecia dessas figuras que são tão importantes quanto a figura dele próprio, né? Do José Bonifácio, da princesa Leopoldina, né? Tá bom, gente? É isso. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like. Se inscreva no canal do Professor Paulo Silva. E numa outra ocasião eu falo mais a respeito do dia da independência do Brasil com maiores detalhes, tá bom? Se inscreva no canal que eu falo sobre história e literatura, tá? Se você gosta desses dois assuntos, aqui é o local certo para você, tá bom? Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser.